Boa noite. Eu sou a Denise, a Tati Bo, nós trabalhamos no Museu de Arte Brasileira da FAAP e viemos juntos também, quebramos um pouco a regra e trouxemos os nossos educadores, porque a gente está em período de estudos, que a gente vai receber também algumas obras da Bienal. Primeiro, agradecer muitíssimo o convite, estamos honrados por estar nessa mesa com esses colegas, honradíssimas. Contar um pouquinho o que aconteceu a partir da frase, até comentei com a Estela, que parece que ela tirou tarô, embora eu não acredite no tarô, mas eu acredito no poder da Estela de ter destacado uma frase tão pertinente, com tantas reverberações, inclusive num contexto também pessoal. Foi uma frase que desmontou um monte de coisa. E aí, a partir dessa frase, nós começamos a enlouquecer com reverberações dessa frase. E aí houve um momento de crise, de pensar, a gente começou a conectar com muitos autores. Essa frase foi disparadora para uma discussão com os educadores, uma frase, um texto do La Roça, que todos acredito que conheçam. A frase do o texto do La Roça, nós destacamos uma frase da Maria Zambrano, que é: pensar é, antes de tudo, como raiz, como ato, decifrar o que se sente. Aí, depois da frase da Maria Zambrano, nós voltamos a Paulo Freire, a Foucault, a Lacan, a coisa começou a crescer. Houve essa crise de como nós estamos, devíamos ficar só com a frase, e a frase é riquíssima, ela é maravilhosa. Só que, ao invés de tentar fazer essa limpeza, nós abraçamos o excesso. Então, além da frase, nós decidimos fazer uma estrutura aí para essa discussão, que foi mantendo a frase, trazendo outras frases nossas. Nas nossas discussões, essa frase reverberou. E aí nós pensamos numa estrutura que nós dividimos o grupo em 3. Cada um desses grupos recebeu o texto, né, que a gente já todos conheciam, mas impresso para consulta, o texto do Oramas, né, como medir a distância que te separa do que você diz, e algumas anotações da própria fala do Orama, e aí outras referências que foram disparadas a partir dessa primeira frase. Então, nós destacamos da fala do Orama, o que é que eu falo quando falo? Qual é a distância que me separa a mim desta coisa que está dita, que está falada? Ainda a frase da Maria Zambrano, da educadora espanhola Maria Zambrano: pensar é, antes de tudo, como raiz, como ato, decifrar o que se sente. E aí trouxemos, então, nessa tática de tentar, de render-se a essa compulsão do excesso, então, ao invés de tentar combater isso, a gente se rendeu a isso, a gente também trouxe um texto, não vou ler, muito longo, relativamente longo, ele tem quase tem meia lauda, ele está... Um texto de Bakhtin que comenta um pouco de 3 campos da cultura humana e essa unidade do indivíduo na ciência, na arte e na vida. Então, nós distribuímos essas folhas, e aí cada grupo recebeu um jogo de 5 frases que foram disparadas pela primeira frase do Oramas, e o que a gente combinou com os grupos da discussão dessa frase do Oramas, destacando esses outros elementos aí disparadores, e eles escolheriam 2 frases. Então, cada um desses grupos de 7 pessoas escolheram 2 frases que eles... E aí, o que foi conversado foram as conexões da frase do Oramas, a primeira frase do Oramas, com essas outras frases, que foram frases nossas, e toda essa discussão que isso tudo gerou. Então, você quer lendo as escolhas do primeiro grupo, então? Então, o primeiro grupo escolheu... Deixa eu ver. O primeiro grupo, então, escolheu as 2 frases. Como dizer verdadeiramente e não apenas encher o ar com palavras. E a segunda frase, o que seria a palavra verdadeira. E, a partir dessas 2 questões, né, então, surgiram os pontos que chamou, né, mas a nossa atenção e também que abriu para as outras discussões.
Vou destacar rapidamente, por exemplo, algumas coisas que até remetem à fala da Renata. Uma das integrantes do grupo, agora a gente anotou os nomes, mas está difícil aqui pegar nessas anotações todas, por exemplo, comentou sobre algumas palavras que são muito utilizadas na educação, na arte e educação, no universo dos museus, mas que sofreram um esvaziamento, né? Então, a palavra experiência, a palavra afetividade, a palavra reverberações, algumas palavras que, de usadas e da maneira que foram usadas, foram perdendo a sua potência, perdendo a sua integridade, a sua referência. Então, vou ler um pouquinho, vou comentar um pouquinho. A partir dessas duas frases, o primeiro grupo também, além da questão desse incômodo que eles estavam sentindo a respeito dessas palavras que se esvaziaram de sentido, algumas colocações aqui. A grande distância, né, instaurada entre teoria e prática, a angústia gerada por esse esvaziamento e como buscar retomar o sentido, né, o sentido original, a potência original dessas palavras. A palavra que vira apenas som, ela perde, então, realmente o seu poder de transformação. Que ela fica mecânica e perde a sua dimensão de responsabilidade. E aí, um dos integrantes do grupo, por exemplo, comentou a maneira como a gente se porta com a palavra, né, a responsabilidade do portar a palavra, do carregar a palavra. Passando para o segundo grupo. E o segundo grupo, então, eles, dentre as frases, então, tem. Eles escolheram o que nos separa de nós mesmos e o quanto do que eu digo sou eu. E a partir dessas duas questões, por exemplo, uma das conclusões, digamos, né, que foi colocada, uma das referências foi: será que precisamos diminuir realmente essa distância, né, que é colocada, como medir essa distância? Então, será que há essa necessidade de diminuir? Então, essa distância, talvez, ela faça parte da nossa comunicação. Então, no sentido de reconhecer que, como o Oramas comenta no vídeo, existe tempos diferentes. Então, a frase fala, eles atentaram para essa dimensão de que a frase fala do medir e não do diminuir a distância. De que talvez o reconhecimento de que existe a distância, de que existem tempos diferentes, seja um respeito ao tempo de cada um. E aí, faltam apenas 2 minutos, o terceiro grupo. Como instaurar a conversa autêntica e como falar com integridade. E a palavra que marcou bastante essas duas perguntas, também que foi colocada aqui anteriormente, a palavra responsabilidade também foi levantada pelo grupo. E surgiu a questão da palavra costura. A palavra costura como conseguir instaurar uma integridade entre o que se pensa, entre o que se diz, entre o que se propõe como educador. E aí um dos integrantes, aqui eu consegui resgatar, foi a Elma que comentou isso, mas essa palavra costura permeou também as discussões dos outros grupos, que costurar era restaurar essa integridade e instaurar uma comunicação que promovesse comunhão. Isso foi muito bonito. Acho que foi um momento que todos nós demos um salto assim na cadeira, que cômodo a gente chegou nesse ponto aí, nessa conclusão. Bom, muito obrigada. Acho que a gente agora está...